Bom, hoje eu tô aqui pra diferenciar, na realidade foi o que me pediram no Instagram, pra diferenciar o que é crossfit, o que é endurance, o que é o LPO, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso neste vídeo, tá? Então, se tu tá afim de saber mais ou menos a diferença, se tu tá iniciando, fica aqui comigo e assiste até o final, que eu vou tentar esclarecer o melhor possível. Imagina a sua cena, tu tá chegando lá no teu treino experimental de crossfit lá no teu box, aí o recepcionista te passa a grade de horários desse box, e nesse box tem uma série de horários, tem uma série de aulas nos horários, na realidade. Você vai ver aula de crossfit, você vai ver aula de endurance, você vai ver aula de LPO, você vai ver aula de ginástica. Qual que é a diferença entre elas? Bom, primeiro que para ser box de crossfit tem aula de crossfit, e a aula de crossfit é a aula que engloba tudo. Tá? Então é a aula que engloba levantamento de peso, a parte de condicionamento metabólico, ginástica, que é somente peso corporal, tudo isso bem mesclado, bem programado e bem variado ao longo dos dias, das semanas, enfim. Treino de crossfit, tá? Que a galera meio que já sabe como que é. Agora, o que é o endurance? Qual que é a diferença do endurance para o crossfit? Porque aqui o endurance, ele é basicamente uma aula voltada somente para desenvolvimento de condicionamento físico, cardiovascular, resistência, tá? Condicionamento cardio. O teu cardio você vai trabalhar lá na aula de endurance e conseguir, por exemplo, render mais no cardio, render melhor numa corrida, render melhor no remo, render melhor numa bike. Então são aulas que você tem muito esses tipos de movimentos. Tem bike, tem corrida, tem remo, tem corda. O que é uma aula de LPO? Isso é mais fácil, a aula de LPO é muito popular, todo mundo quer fazer aula de LPO. Por quê? Porque trabalha basicamente técnicas de levantamento de peso olímpico. A LPO significa levantamento de peso olímpico, ou weightlifting, geralmente você vê ou LPO ou aula de weightlifting, que também é levantamento de peso olímpico, só que em inglês, tá? E nessa aula você vai basicamente trabalhar com cargas, pesos, tá? Proficiência com barra. Então você vai fazer lá os principais movimentos do levantamento de peso, que são o snatch, ou arranco, e clean jerk, ou arremesso. Que se você quer realmente desenvolver sua parte técnica e ganhar proficiência com barra, você deve fazer essa aula, que é mais indicada para você, caso você ainda tenha dúvidas técnicas. Enfim, nessa aula você vai fazer uma série de outros exercícios especiais para que você atinja seus objetivos na aula, por exemplo, de crossfit. Lembra que a gente faz essas aulas de especialidade para a gente pegar o que a gente aprende na aula de especialidade e aplicar lá no crossfit. Tá? Então, se eu tô numa aula de LPO, eu tô para melhorar a minha técnica, para quando chegar para fazer um WOD, correr menos riscos, por exemplo, de lesão, eu render melhor, eu cansar menos, enfim. Aula de ginástica. Bom, a aula de ginástica é basicamente tudo, engloba tudo que é de peso corporal. Ginástica é isso, ginástica é o seu domínio do seu corpo no espaço, sem adicional nenhum de carga, sem peso, sem kettlebell, sem dumbbell, sem qualquer coisa que seja. É só seu peso, seu peso corporal, tá? Nessa aula, geralmente, o que a gente vê nos boxes? Trabalho de movimentos mais complexos que tem no crossfit, por exemplo, pé na barra, toast to bar, chest to bar, pull-ups, muscle ups, bar muscle ups, enfim, andar de cabeça para baixo, os handstands. Então, tudo isso é trabalhado em uma aula de ginástica. Então, se você quer melhorar a sua consciência corporal, o trabalho de core, que é de centro, específico para aprender tal movimento na barra ou tal movimento na argola, a aula de ginástica que você vai aprender isso. Vai lá na aula de ginástica, aprende e depois aplica lá no crossfit. Então, eu falei aqui sobre o quê? A aula de crossfit, a aula de endurance, a aula de LPO, a aula de ginástica. É possível que dentro do seu box tenha outros tipos de aulas, tipo aula de mobility, que vai melhorar mais a amplitude dos seus movimentos e tudo. Se tem aula de mobility, vale muito a pena fazer para quem tem problemas com mobilidade, problemas com flexibilidade. Pode ter tantos outros tipos de aula e cada box tem a sua metodologia. O ideal mesmo é que se você tem alguma deficiência, você vá para essas aulas específicas melhorar exatamente isso. Se o teu box está te oferecendo aulas especiais, faça as aulas especiais, tente aprender um pouco mais sobre cada uma das partes que compõem o CrossFit, tá bom?
Continuem colocando sugestões de vídeos. Eu gosto quando vocês colocam sugestões de vídeos, porque eu sei o que vocês querem saber e o que eu preciso falar. E, enfim, eu gosto muito de tirar as dúvidas dos meus alunos, tá bom? Muito obrigada. Não esqueça de curtir, não esqueça de marcar alguém que esteja interessado neste assunto. Não esqueça também de se inscrever no canal, o canal Wodpedia, tá bom? No YouTube. E basicamente é isso. Tchau, tchau. Sou péssima com esse negócio de estar mandando curtir e compartilhar.